Olá, amigos, muito bom dia. Que o nosso Deus e Pai abençoe ricamente a cada um de vocês em mais este dia, ou melhor dizendo, em mais esta oportunidade que o nosso Deus e Pai bendito e todo-poderoso nos concede para que nós experimentemos o seu grande poder em nossas vidas, viu? Cada dia que a gente começa é um dia que Deus nos dá para que nós experimentemos o seu grande poder. Ou seja, o poder que cura, o poder que tira as doenças, o poder que tira os demônios, o poder que quebra, o poder de Deus que quebra toda a feitiçaria, macumbaria, o poder de Deus que faz com que uma situação aos olhos humanos impossível de ser resolvida, seja resolvida, não é? O nosso Deus é todo poderoso, portanto, confiemos e o busquemos de coração. E nós estamos neste momento fazendo isso, já buscando a Deus loguinho de manhã, tá bem? Antes da gente continuar, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações, porque fazendo assim você permite que o YouTube avise você quando nós lançarmos um vídeo novo, tá bem? Olha, você já viu em filmes americanos, aqueles prisioneiros, né? Aquele pessoal que fica nas penitenciárias, não é? Com aquele uniforme de presidiário, todo listrado, né? E com uma bola de ferro no pé, né? Já viu isso? Não sei se usa isso ainda nos Estados Unidos, mas antigamente usava uma bola de ferro presa no pé do preso. Por quê? Para que o preso não fugisse, para que o preso não pudesse andar muito longe, ir muito longe. Numa tentativa de fuga, aquele preso não corria muito, não ia muito longe. Quer dizer, aquela bola de ferro mantinha o presidiário preso, né? Assim também acontece na vida de muita gente hoje que não está num presídio. Sabia disso? E mais, acontece na vida de muitos crentes, pessoas boas, de bom coração, que nunca cometeram crime nenhum na vida, não é? Ou que se cometeram no passado, já pagaram preço e hoje se converteram e servem a Deus. Mas essa bola de ferro, entre aspas, vamos chamar assim, ainda prende muita gente. Muito crente não consegue progredir, não consegue andar para frente, não consegue vencer na vida, como Jesus prometeu, viu? Porque ele prometeu vitória já nessa terra, mas muito crente não consegue andar para frente. Por quê? Porque tem essa bola de ferro presa no pé. E qual é essa bola de ferro? É o passado. O passado. Muita gente não sabe lidar com o passado. O que aconteceu lá atrás, o que aconteceu num passado recente, que pode ser agora há pouco, ou ontem, ou semana passada, o mês passado, o ano passado, ou pode ser num passado distante, né? Há 10 anos, 20 anos, 30 anos, na sua infância. De repente você é uma pessoa aí que tem 50, 60, 70 anos, né? E aquele seu passado lá da infância, quando você tinha 4, 5, 10 anos, aconteceu alguma coisa lá que ainda fica aí prendendo você, chateando você. Então, gente, o passado, a gente tem que aprender a lidar com ele, entendeu? Você vai perguntar, pastor, como assim lidar com o passado? Porque é assim, ó, presta bem atenção. O passado, a gente tem que tirar as lições. Nosso passado, ele tem que servir de lição para nós. Então, o nosso passado tem que ter um efeito didático que ensine a gente, ou seja, erramos lá atrás, ou sofremos alguma coisa lá atrás, ou alguma coisa ruim aconteceu lá atrás, ou alguma coisa até boa aconteceu lá atrás, vamos tirar a lição, vamos aprender. E olha que na maioria das vezes a gente aprende com o erro, não é verdade? É com o erro. Hoje, por que nós evitamos pecar? Porque lá no passado nós pecamos e nos demos muito mal, não é verdade? A consequência do pecado para muita gente foi quase morrer, ficar doente, não é? Perder tudo que tem, perder família, perder moral e por aí afora vai, não é? No passado, nós confiamos em pessoas que achávamos que eram nossos amigos, nossas amigas, não é?
e por fim nos apunhalaram pelas costas. Não é agradável, mas aconteceu. Agora o que você vai fazer com isso? Tira a lição. Aprenda a ser mais vigilante, aprenda a separar as coisas, não vá confiando nas pessoas assim de qualquer maneira. Tem que tirar lição, né, gente? A Bíblia mesmo ensina isso. Lá no passado você tinha dinheiro e depois quebrou, né? Foi para falência ou então perdeu o que tinha. Por quê? Porque não soube controlar os gastos, né? Não sabia lidar com o dinheiro. Então arrumou um sócio, aquele sócio, né, que no começo até todo mundo te avisava que era ruim, que era mal, mas você até brigava com as pessoas para defender aquele sócio e no final das contas ele te passou a perna. Te passou a perna e você perdeu, teve um prejuízo medonho. O que você vai fazer? Vai ficar chorando ainda? Não, filho, você tem que aprender a lição, não fazer de novo, entendeu? Agora, o que não pode fazer, gente, é você ficar atrelado ao passado, entendeu? Então, uma coisa, como eu estava dizendo para você agora há pouco, temos que aprender a lidar com o passado. Uma coisa é você tirar a lição do que aconteceu. Outra coisa é você ficar vivendo aquilo a todo momento. Você não esquece o teu ex-marido que te prejudicou, que te bateu. Você não esquece o teu ex-patrão que falou uma bobagem para você. Até hoje você está magoado com isso, entendeu? Você não consegue esquecer que quando você era criança, teu pai te bateu com um pau de goiabeira, te prejudicou e até hoje você fica lembrando e falando mal do seu pai. Teu pai já morreu, né? Já partiu faz tempo e você até hoje fica magoado com isso, né? De repente você teve aquela situação muito triste que infelizmente acontece, que é de cortar o coração, né? Quando você era criança, pode até ser o caso, você até foi abusado ou abusada por alguém da família, né? Por um amigo da família ou até mesmo pelo próprio pai. Olha que tristeza, isso é uma coisa muito cruel, não é? E infelizmente há pessoas que, passam por isso, mas você viveu, você está aí. Não pode ficar preso nisso daí, já passou. De repente a pessoa que te prejudicou, repito, até já morreu. Ou então já pagou um preço muito alto pelos erros que fez, né? Ou talvez aparentemente não tenha pago preço nenhum, mas um dia vai ter um acerto de contas, né? Eu digo para você o seguinte, olha, não fique atrelado, quer dizer, preso ao passado. Não fique vivendo situações que já aconteceram de novo, porque isso é sofrimento. Essa é a bola de ferro que impede você de correr, de disparar para frente, de progredir, de voar alto, sabe? Você fica aí preso, não sai dessa vida, entendeu? Então você precisa se livrar desse passado. Repito, tire as lições você mantém, tá? Mas as experiências que foram traumáticas, as experiências que não te trouxeram alegria, pelo contrário, te trouxeram tristeza, te provocaram muita infelicidade. Você precisa aprender a se desvencilhar, quer dizer, a se desprender desse passado para você poder voar. Como é que eu faço isso, pastor? Eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu estou lembrando naquilo de novo, estou lembrando na pessoa, eu estou lembrando no que aconteceu, aquilo começa a me remoer por dentro, fico amargo, fica amarga. Então, vamos aprender com o Espírito Santo? Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele fala assim, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. A referência bíblica está escrito aqui, Olha aí. Não que eu o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, aqui está o segredo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, ele mesmo era consciente que ele ainda, apesar de ser o apóstolo Paulo, aquele que recebeu visões e revelações tremendas da parte de Deus, ele ainda sabia
que ele não era perfeito ainda, ele ainda não havia alcançado a perfeição. Ele sabia disso, é o que ele está dizendo aqui. Eu não alcancei ainda isso que eu quero. E outra coisa que ele fala, né? Eu não cheguei no céu ainda, né? Estou aqui na terra, mas o que eu mais quero é chegar no céu. O que eu mais quero é estar na presença de Deus um dia. E eu prossigo para o alvo. Agora, o que ele diz? Como é que ele faz para continuar seguindo em frente? Ele fala, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Gente, Paulo, presta bem atenção, ele mesmo diz nessa referência bíblica aqui, numa outra passagem, que ele era o pior dos pecadores. Ele se sentia tão culpado por aquilo que ele fez com os crentes, porque Paulo, ele se converteu a Cristo. Ele não nasceu numa família de crentes, de pessoas cristãs. Ele era judeu e antes de se converter, ele odiava os cristãos. Ele odiava o nome de Jesus. Ele perseguia a igreja. Ele consentia com a morte de muitas pessoas inocentes, com a separação de famílias, porque quando uma família cristã era pega, né, eles tomavam tudo que a família tinha, desapropriavam a pessoa de suas posses, prendiam os pais, mandavam as crianças para outro lugar. Ele fez muito isso. Né? Consentia no apedrejamento de homens inocentes que apenas professavam a sua fé em Jesus, e ele autorizava a morte dessas pessoas. Imagina a cabeça dele quando ele se converteu a Cristo. Imagina o dia que ele teve aquele bendito encontro com Jesus na estrada para Damasco. E embora ele tenha ficado cego naquele momento por causa da intensidade daquela luz que apareceu para ele, e isso fez com que umas escamas se formassem nos olhos dele, ele não podia enxergar. 3 dias depois, aquelas escamas caíram, né? E aquelas escamas caíram no sentido físico, né? Mas também no espiritual. Ele começou a meditar: o que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? Quanta gente inocente que eu mandei para a cadeia, quanta gente inocente que eu persegui, que eu autorizei a morte, quanta gente boa que eu fiz sofrer. Meu Deus, o que aconteceu comigo? Imagina, ele ficou remoendo isso por um bom tempo, gente. E isso impedia ele de servir a Deus. Está entendendo? Acontece isso com você também? Não são só as coisas ruins que aconteceram no seu passado, que fizeram você sofrer, que impedem você de prosseguir. Também são as coisas malvadas, maldosas, cruéis que você talvez, né, se for o seu caso, né, tenha feito no passado. E isso te acusa o coração. De repente você fez coisas graves que até hoje você não consegue se perdoar. Mas é isso que Paulo está falando. Você precisa se perdoar, esquecer o passado, esquecer aquilo que você fez, porque se você aceitou Jesus, a Bíblia garante, o próprio Deus garante que o teu pecado foi perdoado. E é isso que Paulo entendeu. Ele falou assim: eu fui o pior dos pecadores, mas Deus, na sua graça, me salvou, Ele me perdoou. Então, se eu continuar carregando esse passado comigo, eu nunca vou poder fazer o que o Senhor me mandou fazer. Eu vou ficar sempre preso nesse passado e não vou progredir em nada. Gente, não é só no sentido de servir a Deus que essa palavra serve. Essa palavra serve para qualquer área da nossa vida, tá? Na espiritual, para servir a Deus, mas também em todas as áreas. Enquanto você ficar preso no passado, magoado com as pessoas, né? Rancoroso com as pessoas que fizeram muito mal para você, você vai ficar preso no passado e você não vai ser curado, você não vai progredir financeiramente. E se progredir financeiramente, não vai trazer felicidade. Tem gente que é muito bem de vida e não é feliz, entendeu? Você não vai ser próspero espiritualmente, você não vai andar para frente. Livre-se do passado, esqueça do que aconteceu, perdoe as pessoas que tem que perdoar e perdoe a você mesmo. Se você é a pessoa que fez mal para alguém e não consegue se perdoar, você até fala: pastor, eu quero pedir perdão para uma pessoa, mas ela morreu. Eu vou até no cemitério conversar lá com a pessoa. Então eu digo, primeiro, não faça isso. O morto, quem morreu, não está no cemitério, tá? A alma da pessoa foi embora, o que tem ali é pó. Então, não se engane. Outra coisa, os mortos não ouvem orações. Não queira conversar com morte, porque isso, além de ser pecado, porque a Bíblia condena esse tipo de atividade, viu? Os mortos não vão te ouvir, mas um demônio pode enganar você se fazendo passar pela pessoa que morreu. Por isso que eu falo, peça perdão a Deus, não aos mortos.
Se a pessoa estiver viva e tiver oportunidade, vai e peça perdão, tá? Mas se não for o caso, porque a pessoa já morreu ou foi embora, sumiu, não sabe onde é que está, peça perdão a Deus, filho, esqueça e siga em frente. Vou te dar um conselho, uma ajuda de como você pode fazer para se livrar do seu passado. Uma coisa prática, tá bom? Vamos fazer oração daqui a pouquinho, mas antes disso, depois que a gente fizer a oração, olha só, escreva num papel tudo que tiver de ruim no seu passado. As coisas ruins que fizeram para você, as coisas ruins que você fez para alguém, as suas tristezas, as suas infelicidades, o seu casamento infeliz no passado, os seus relacionamentos que só te trouxeram decepção. Escreva tudo, tá? Coloca ali, tá? A sua própria culpa. Eu sou culpado de ter feito isso, aquilo. Escreva tudo num papel ou nos papéis, porque às vezes você vai precisar de um caderno, né, para escrever, né? Escreve. Feche-se em algum lugar e escreva. Depois, vá para algum lugar seguro, né? Pega uma lata, né? Um cesto de lixo de metal, né? Alguma coisa que não vai incendiar a sua casa, né? Vá para um local, para o seu quintal, sei lá. Põe esse papel, amassa tudo e vai orando. Meu Deus, eu estou me livrando do meu passado. O Senhor me perdoou segundo a tua palavra. Eu vou me desprender desse passado. Vai picando o papel ali, vai colocando ali. Depois você taca fogo naquilo ali. Taca fogo. Enquanto estiver queimando, você vai estar dizendo: eu, em nome do Senhor Jesus, estou me libertando do meu passado. Nunca mais esse passado vai me prender. Essas coisas nunca mais vão voltar na minha mente para me atormentar. Eu já tirei a lição e a lição está aqui. Mas o que aconteceu, aconteceu. Águas passadas não rodam moinho. É daqui para frente, em nome de Jesus. A hora que acabar de queimar aquilo ali, faz um buraco na terra, lá enterra aquilo ali e enterrou. Acabou. Nunca mais volte a tocar no assunto, seja de pessoas ou de situações, tá? Vamos orar a Deus agora? Em nome do Senhor Jesus. Quer colocar um copo com água aí? Vai lá pegar um copo com água, põe aí para a gente orar. E vamos no final abençoar essa água, você beba e receba o seu milagre, tá bem? Pode ser sem água também, tudo vai da sua fé, viu? Fica tranquilo, não quer pegar água, não pega, mas vamos orar com fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por este momento, por esta manhã, por este dia que se inicia. Obrigado, meu Pai, pela tua misericórdia e graça. Obrigado pela tua bondade, Senhor, e pela tua benignidade, pela tua tolerância, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é aquele que nos ouve. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, em favor dessa pessoa que ora comigo nesta manhã, essa pessoa, Pai, que está ainda presa no passado, presa em experiências pelas quais passou, que não foram agradáveis, Pai. Essas experiências que essa pessoa passou, elas estão sendo repetidamente lembradas, Pai, por essa pessoa. Essa pessoa está vivendo tudo de novo. Meu Deus, ajuda essa pessoa a se libertar desse passado, Pai. Porque é esse passado, essa bola de ferro no pé dessa pessoa que não deixa essa pessoa ser curada, que impede ela de ser curada, de ser feliz na vida sentimental, de ser feliz na família, no casamento, de ser feliz na vida financeira. Essa pessoa não consegue prosperar, Pai, porque esse passado, como se fosse um zumbi, um morto saindo da sepultura, fica pegando no pé dessa pessoa. Meu Pai, ajuda essa pessoa a se livrar desse passado, que o poder do Teu Espírito Santo, meu Pai, passe pela mente dessa pessoa, ajudando essa pessoa a se esquecer do que ficou para trás, assim como Paulo falou, Pai. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, Pai, que essa pessoa, a partir de agora, ela prossiga em direção ao seu futuro abençoado, ao seu alvo, aos seus planos, aos seus projetos, Pai. Que essa pessoa tenha sucesso em tudo quanto fizer, porque agora ela se libertou de todo esse passado. Nunca mais ela vai tocar nesse passado. Nunca mais ela vai lamentar ou murmurar ou falar para alguém o quanto sofreu, porque agora esse passado está definitivamente morto, sepultado, enterrado e não vai sair mais do buraco. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, cura essa pessoa, abre uma porta de trabalho, dá a direção que ela precisa para resolver os seus problemas de hoje, e na certeza da tua santa resposta, te agradecemos em nome do Senhor Jesus, te pedindo também, Senhor, abençoa o copo com água que essa pessoa pôs diante deste celular ou notebook. Coloca, meu Pai, a unção do Senhor em cada molécula desta água, e que no beber desta água essa pessoa possa experimentar o teu grande poder. Te damos graças por tudo isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.
Muito bem, meu amigo e amiga, se você colocou a água, beba, agradeça a Deus, beba com fé, tá? E tome posse da sua cura, tá? Dê para a família beber. Se você não pôs água nenhuma, não tem importância. O que conta é a fé com que você orou e larga o passado para trás. E olha, querendo fazer, faça aquilo que eu disse para você agora há pouco, de escrever tudo num caderno e colocar fogo e enterrar, tá bom? É um modo simbólico de você dizer, o meu passado definitivamente ficou no passado. A vida é daqui para frente, olhando para Jesus, olhando para as promessas de Deus, servindo a Deus, e aí você vai ver o que é progresso na sua vida. Tá bem? Deus abençoe a você grandemente. Tenha um excelente dia cheio de vitórias e até a próxima.